o Altíssimo mandou o Islã para distinguir os muçulmanos com quem não são muçulmanos. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala e o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos explicaram como um muçulmano deve actuar, como um muçulmano deve levar, como um muçulmano como é a situação, o trato dele com as crenças das outras nações. النبي صلى الله عليه وسلم يقول, nosso profeta, que a paz seja com ele, disse: قال من تشبه بقوم فهو منهم. Nosso profeta, que a paz seja com ele, disse em um hadith, um dito, uma transmissão profética: quem imitar as outras, um povo das mesmas traduções, das mesmas celebrações religiosas, ele é um deles. Esse hadith tem muito significado para entendê-lo e praticá-lo na nossa vida como muçulmanos. Esse hadith não é algo fácil que uma pessoa pode entender o significado dele, que a pessoa, quando ele imita uma celebração, um ato, uma situação, uma tradução, ele pensa que é algo fácil. Não. Se você fez isso com uma crença, com fé, e celebra, você está amando, você está respeitando e aceitando o que a gente fez. Então, você entra neste hadith, ou esse significado desse hadith, ele é um deles. Vocês seguem as traduções, as celebrações religiosas. Qala shibran bishibr, palmo a palmo e braço a braço. Se eles entrassem em uma casa de um lagarto, vocês entrarão o mesmo. Esse hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam nos explica como é a situação dos muçulmanos quando eles seguem uma tradução, uma celebração que não é do Islã. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando enviou o Islã, ele explicou detalhadamente, as coisas são muito claras e as coisas que são proibidas também são muito claras. Ele disse nesse hadith, que eles entrassem em um lugar, uma casa de um lagarto. Você só imagina, quem vai entrar em uma casa de um lagarto? Algo impossível entrar, porque a casa dele é muito pequena. Mas eles seguem essa tradução, essa celebração, esses costumes da sua religião, e vocês, os muçulmanos, continuam fazendo o mesmo. Então, se eles entrassem nesse lugar, nessa casa, vocês também vão entrar, porque vocês estão continuando seguindo essa tradução. Os sahaba, os companheiros, eles, quando escutaram isso, disseram: o mensageiro de Allah, quem são? Acaso são os judeus e os cristãos? Ele, sallallahu alaihi wasallam, respondeu: que mais? Que mais para seguir? São as crianças, ou são as crianças que têm costumes, traduções, que o Islã também tem traduções e celebrações. As celebrações e traduções do Islã são datas exatas que um muçulmano deve aplicar. Há que entender uma coisa: tradução e celebração é outra parte, e tratar o bem é outra coisa. Devemos entender e separar, diferenciar entre religião, criança, e entre tratar o bem aos que não são muçulmanos. Porque Allah subhanahu wa ta'ala يقول في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah disse no Corão: Allah não proibiu que vocês tratem bem e com justeza e fazem e respeitem as pessoas e fazem o bem com elas, aquelas pessoas que não fazem uma guerra, não fazem guerra contra vocês. Então o Islã sempre fala de tratar bem,
qualquer crença, qualquer nação, qualquer comunidade, tratar bem e com justiça também. Pero a outra parte que devemos entender como muçulmanos, que quando uma coisa tem que ver com religião, tem que ver com crença, tem que ver com uma tradução. Esta tradução, você pode cometer um pecado até que você pode cometer uma incredulidade sem entender. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala distinguiu os muçulmanos das outras crenças, das outras comunidades, para que nos aplicamos, para que nos seguimos o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah disse no Alcorão: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Quem segue meu caminho, quem segue minha orientação, ele não desviará nem sofrerá. Allah subhanahu wa ta'ala nos honrou com o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala nos deu a benção de ser muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala nos honrou e nos deu o caminho reto, o caminho dos profetas, o caminho dos companheiros, o caminho dos mártires, o caminho dos virtuosos. Então Allah subhanahu wa ta'ala nos escolheu e nos favoreceu com a religião do Islã. Kama qala Rabbuna wa raditu lakum al-Islam dina. E foi satisfeito com enviar a religião do Islã. Cada vez que quando nós fazemos uma oração, a primeira sura que recitamos, غير المغضوب عليهم, e uma súplica que Allah não nos fez das pessoas que são desviadas. Você deve lembrar desse versículo, refletir quando recita غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Você está procurando ajuda em Allah subhanahu wa ta'ala, que não sai desviado. Então, quando você pede a Allah subhanahu wa ta'ala não ser desviado, você deve procurar o caminho que não seja desviado. O caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, o caminho que não tem dúvidas, o caminho muito claro, o caminho para levar uma vida boa, uma vida feliz. Man amila salihan min dhakarin aw untha, quem fez o bem, que seja homem ou mulher, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, ele leva uma vida tranquila, uma vida feliz, uma vida correta. Sempre quando você está no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, trata com toda a força não cair o que é proibido, você sempre vai ter uma vida boa e uma vida feliz. E lembrar sempre, antes de actuar, antes de fazer qualquer coisa, deve procurar o que diz minha religião sobre esse assunto. Sempre sua preocupação, sempre sua maior preocupação, saber se esta coisa, se esta celebração, se esta tradução é correta ou é errada. Como eu devo actuar como muçulmano com esses assuntos e essas traduções, para que não cair o que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu.